primeiro professor que vai aí trazer informações para nós é o Gustavo Pazzetti. Está aí na sua tela, aí, vamos colocar na sua tela aí a imagem do professor. Ele é professor de Fisiologia e Nutrição de Plantas da Universidade Federal de Viçosa. Então ele possui graduação em Agronomia e mestrado em Ciências Agrárias lá pela Universidade Federal de Viçosa. E também tem doutorado em Produção Vegetal pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, ele é professor titular da Universidade de Rio Verde, além de vasta experiência na área de agronomia, com ênfase em ecofisiologia. Então vamos aí à apresentação do professor Gustavo Pazzetti. Olá pessoal, eu sou Gustavo Pazzetti, professor de Fisiologia na Faculdade de Agronomia da FESURB, Universidade de Rio Verde, no estado de Goiás. Ante tudo, externo o meu agradecimento àqueles que aceitaram o convite e que efetivamente de forma virtual estão participando e prestigiando o evento. Externo também aqui o meu agradecimento à Casa Bugre e à Agrivale pelo prestígio e privilégio que me concede de estar com essa participação efetiva nesse evento PhysioScience, onde a temática é o manejo fisiológico para equilíbrio funcional de cultivos. Como fisiologista, entendo que fungicida, herbicida e inseticida não aumentam produtividade e nem são ferramentas para a manifestação do potencial genético produtivo. A manifestação do potencial genético produtivo só é possível a partir do manejo nutricional e do manejo fisiológico. Mas qual é a proposta da fisiologia como ciência associada ao processo de produção agrícola? A primeira delas é a busca completa do entendimento de como funciona uma planta. A partir disso, entendemos que a planta, como ser vivo, ela é capaz de interpretar o ambiente, porque à sua disposição existem fotossensores, termosensores, hidrossensores, nutrisensores e biosensores. E, portanto, não interpreta apenas o ambiente, mas também reage a todas as variações ambientais e aos eventuais tratos culturais que possamos fazer. Ao longo de um ciclo fenológico de 100, 150 ou 180 dias, conforme for o cultivo, é impossível imaginar que haverão condições ambientais favoráveis para a manifestação do potencial produtivo, porque, eventualmente, poderá acontecer a manifestação de um estresse. E o que o estresse provoca? O estresse provoca um desgaste energético profundo e, com isso, menos energia é canalizada para a produtividade. A nível de campo, temos como eliminar o estresse? Impossível, mas temos ferramentas para obter e manter plantas fisiologicamente ativas por mais tempo e, com isso, maior habilidade para canalizar energia para aquilo que interessa, que é produtividade. A minha incumbência nessa discussão é abordar o processo da bioestimulação como ferramenta para a formação do alicerce produtivo. E em qualquer cultivo que seja, não importa se é soja, se é milho, se é algodão, a pergunta que nós temos que fazer é: qual é a nossa unidade de produção? A nossa unidade de produção, independente do cultivo, ser algodão, ser soja ou ser milho, é a planta, né? E o que perguntamos, qual que é a característica mais desejável dessa planta, dessa cultivar ou desse híbrido? Ora, o produtor tem que pagar conta, o produtor tem que ter rentabilidade e por isso, sem dúvida alguma, a característica mais desejável é potencial genético produtivo. Não importa qual seja o cultivo, mas além de ter potencial genético produtivo, tem que apresentar estabilidade. E como se define a estabilidade? A estabilidade se define a partir do equilíbrio fisiológico funcional, que seria a maior habilidade que a planta tem para transformar luz solar, água, CO2 e nutrição naquilo que interessa, no caso do algodão, com rendimento e qualidade de fibra, né? E o que é o equilíbrio funcional? Para nós definirmos efetivamente o que é equilíbrio fisiológico funcional, precisaríamos responder 3 a 4 perguntas. A primeira, do que a planta é formada? O que ela precisa para funcionar? Qual dos componentes que determina a sua estabilidade funcional? E, nesse sentido lógico, o que a planta estabelece como prioridade para atingir equilíbrio funcional? Vamos lá.
Para responder à primeira pergunta, precisamos fazer uma análise química elementar e precisamos transformar peso fresco em matéria seca. Nessa transformação, nos deparamos com a informação que 80 a 90% do peso fresco é água. E a planta funciona não quando ela está seca, mas sim quando ela está plenamente túrgida. Portanto, é impossível imaginar estabilidade funcional sem água. Analisemos a matéria seca. A matéria seca, 90 a 96% é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Nos perguntamos, como é que a planta consegue carbono? A planta consegue carbono a partir do momento que ela captura CO2. Mas não basta capturar CO2. Ela precisa transformar CO2 em carboidrato. E aí precisará do primeiro sinal, que é o sinal luminoso, para abrir estômatos, mas só abrirá estômatos se ela estiver túrgida. E, mais uma vez, a água desempenha função importante. Agora, em pleno funcionamento, a grande maioria da água que a raiz absorve e exporta para a parte aérea, 98% dessa água se perde por transpiração. E, nesse sentido, o que interessa é que o solo não seja transformado em reservatório de água superficial, mas sim reservatório de água em profundidade. E para fazer isso, não podemos contrariar o sentido lógico de crescimento da raiz, que é geotrópico positivo. Os 4 a 10% restantes da matéria seca, né, se define com nutrição. Agora, de todos os constituintes da planta, né, e além do que a planta precisa para funcionar, de todos os constituintes, o principal constituinte que determina a funcionalidade é a água. E o segundo é nutrição. Nos perguntamos, aonde está a boca de absorver água? Aonde está a boca de absorver nutrientes? E nesse sentido, lógico, qual que é a prioridade para atingir o equilíbrio funcional? Respondemos essa pergunta, prioridade para atingir equilíbrio funcional, quando analisamos a partir do segundo estágio de vida da planta, que é o processo da germinação. Havendo condições satisfatórias e sementes vigorosas, o embrião, que é a planta em miniatura, nos mostra claramente qual que é a prioridade da planta. A primeira estrutura que é posta para fora é a radícula. E assim que a radícula é exposta, finaliza a germinação. E o sentido lógico de crescimento da raiz, como pode-se perceber aqui, é sentido geotrópico positivo. Se houver condições favoráveis e houver vigor, em 5 a 6 dias se manifesta o processo da emergência. E a partir daí, qual é a ordem para as reservas que estão aqui nos cotilédones? A ordem é de que essas reservas sejam canalizadas preferencialmente para o investimento em sistema radicular. Então, se a planta pensasse, nós diríamos que ela primeiro se preocupa em definir aquilo que vai garantir estabilidade funcional. Porque o sistema radicular não representa apenas a boca de absorver água, a boca de absorver nutrientes. Ali está a comunicação com micro-organismos, ali está a fábrica do principal hormônio que determina a juventude, crescimento por divisão, o principal hormônio que determina efetivamente se uma flor vai se transformar em estrutura reprodutiva. E quando analisamos a distribuição de energia ao longo do ciclo fenológico, o que nós vemos? Que inicialmente o crescimento da parte aérea é lento, porque a prioridade é investir em sistema radicular profundo e até B5, B6 com pouca multiplicação de raízes e de pelos radiculares. O que muda a partir de B5, B6? Nós temos uma planta com uma intensa formação de raízes laterais e proliferação de pelos radiculares. Ora, qual é a superfície efetiva da absorção de água? A superfície efetiva da absorção iônica são os pelos radiculares. E ali, na ponta dos pelos radiculares, nós teremos a fábrica do hormônio que determina crescimento. Então, tendo hormônio que determina crescimento, citocinina e superfície mais efetiva para a absorção de água e de nutrientes, aí nós temos crescimento mais intenso da parte aérea para definir a matriz energética e que a planta possa, dessa forma, cumprir de forma mais eficiente com seu objetivo básico, que é a perpetuação da espécie. Mas o crescimento em profundidade continua. E aí, então, nos perguntamos, o que a planta prioriza? A planta prioriza crescimento radicular em profundidade
na busca por camadas mais úmidas para garantir a sua estabilidade funcional. E isso fica mais evidente quando nós analisamos o comportamento de plantas como algodão, que são xerófitas, de quase deserto, que são exímias na formação de crescimento radicular em profundidade. E o que a bioestimulação tem a ver com essa fase de formação do alicerce? Vamos estudar um pouco do que diz respeito à fisiologia da germinação. A germinação é um evento rápido, inicia com a embebição e finaliza com a radícula, mas um evento complexo. Uma vez que ocorre a embebição, ocorre a hidratação dos tecidos e esse será o sinal químico para a ativação de toda a maquinária metabólica. Se propõe que haveria síntese ou ativação de giberelinas que obrigatoriamente deveriam ser deslocadas para a camada de aleurona. Mas esse deslocamento não depende exclusivamente da giberelina, mas sim uma participação efetiva da citocinina no transporte. A camada de aleurona é a reserva proteica. Qual seria o papel da giberelina ali nessa reserva proteica? Estimular a transcrição de gene para a síntese de enzimas, e a principal síntese de enzima é a alfa-amilase. Ora, qual que seria o destino dessa alfa-amilase? Migrar para a reserva energética, que é o endosperma. E o transporte dessas enzimas seria veiculado pelo etileno, que uma vez no endosperma, com auxílio de outras enzimas, seria transformado em sacarose. Essa sacarose chega até o embrião, o que representa oportunidade para produzir muito mais energia e, dessa forma, a formação da plântula. Qual que é o papel da bioestimulação na germinação e na formação da plântula? É acelerar o processo da germinação no sentido de antecipar a formação do sistema radicular, principalmente de pelos radiculares, que é a verdadeira alma da raiz. E não apenas isso, possibilitar o melhor desenvolvimento do sistema radicular para que, dessa forma, a planta tenha maior estabilidade e maior equilíbrio funcional. Essa que é a proposta, né? Através da bioestimulação, nós obtermos plantas mais vigorosas. Agora, está claro que os cotilédones têm que desempenhar a sua função. E o que permitiria a manutenção dos cotilédones ativos por mais tempo? Aí nós temos que confrontar o binômio quantidade de reservas contra estresse no que diz tocante à frequência e à intensidade. Uma semente que tenha maior quantidade de reservas a partir do momento que forma uma nova plântula, essa plântula com maior quantidade de reservas nos cotilédones terá maior habilidade para tolerar o estresse. Agora, se evidentemente o cotilédone permanece verde por mais tempo, é porque está havendo proteção da clorofila contra a degradação. E o que está por trás da proteção da clorofila contra a degradação? A presença desse hormônio importante chamado citocinina, que somente é produzido na ponta dos pelos radiculares. Então, a partir do momento que, pela bioestimulação, conseguimos acelerar a formação do sistema radicular com maior formação de pelos radiculares, estamos dando subsídio para que esse cotilédone desempenhe a função do jeito que tem que ser. Agora, essa é a proposta inicial, obter plantas mais vigorosas. Mas tem que ficar claros que milagres não existem e que não tem como formar uma planta vigorosa se não for a partir de uma semente vigorosa. Existe como, uma vez que temos a semente pronta para fazer a semeadura, aumentar o vigor dessa semente? Impossível. Não podemos aumentar o vigor dessa semente, mas pela bioestimulação podemos permitir com que o vigor se manifeste com todo o potencial. Essa é a proposta, né? A obtenção de plantas com um sistema radicular com maior biomassa de pelos radiculares, onde haverá maior número de sítios para a infecção por parte dos rizómios e, dessa forma, permitir a maior formação de nódulos mais graúdos que permaneçam fisiologicamente ativos por mais tempo. O desafio não apenas é obter plantas mais vigorosas, mas, ao longo do ciclo fenológico, manter plantas que permaneçam fisiologicamente ativas por mais tempo. Além da bioestimulação, é de fundamental importância um perfil físico, químico e biológico
que não contraria o sentido lógico de crescimento do sistema radicular. Aí precisamos analisar, então, a relação entre energia e potencial hídrico, uma função termodinâmica que serve para estudar o estado de energia da água. O máximo valor que essa função termodinâmica potencial hídrico atinge é igual a zero, que é a condição de água pura. Jamais teremos água pura, nem na planta, nem no solo. Mas a proposta é que nós tenhamos valores de potencial hídrico próximos a zero. Quer dizer, planta mais túrgida, só a partir do momento que temos perfil. A partir do momento que existe maior disponibilidade de água, a planta estará de estômatos abertos, desempenhando a transpiração e seu papel de refrigeração, transportando e absorvendo água, transportando nutrientes, e com estômatos abertos capturando CO2 para fabricar açúcares. Ora, o que a planta vai fazer com esses açúcares? Vai oxidar, vai queimar. A partir do processo da respiração, os açúcares são queimados para produzir muita energia, né? Quanto mais a planta permanecer de estômatos abertos, mais energia disponível ela estará produzindo. Agora, o solo seca, né? E se houver limitação ao crescimento radicular, progressivamente essa planta perde turgidez. O potencial hídrico se torna mais negativo, até que chega um ponto em que ocorre o fechamento dos estômatos. E aí, então, a planta para de se refrigerar, aumenta substancialmente a sua temperatura interna. E, não menos importante, para de entrar CO2 e, evidentemente, a produção de energia declina de forma vertiginosa. Existe uma relação direta entre estresse hídrico e balanço energético. Porque quando nós falamos de balanço energético, efetivamente nós falamos do balanço de carbono, de fotossíntese líquida, que seria aquilo que sobra quando comparamos fotossíntese bruta com respiração. Na medida que a planta para de se refrigerar, aumenta a sua temperatura. E na medida que aumenta a temperatura, o que acontece? Aumenta a fotossíntese bruta até um determinado ponto, a partir do qual ela declina. Mas a respiração, que apresenta maior estabilidade térmica, ela continua a crescer de forma linear, queimando o carboidrato, até que nós chegamos a um ponto em que sobra pouco de fotossíntese líquida. E o que interessa não é isso. O que interessa é que nós tenhamos uma planta que, por permanecer fisiologicamente ativa por mais tempo, possa permanecer com fotossíntese líquida maior. E os aminoácidos? Aonde entram nesse conceito? Até pouco tempo atrás, era quase heresia falar que aplicar aminoácidos poderíamos estar fazendo a diferença na tentativa de obter plantas fisiologicamente ativas por mais tempo. Mas isso era resultado do parco conhecimento que nós tínhamos. E se pensava que aplicar aminoácidos na planta era a mesma coisa que estar dando bife para boi. Mas o nosso conhecimento evoluiu e hoje nós consideramos que os aminoácidos são importantíssimos na germinação e na formação da planta, né? Porque o catabolismo dos aminoácidos representa uma rota importante para a formação de estruturas celulares e também uma fonte energética importante para reparos e para crescimento. Foi necessário, então, ampliar o nosso conhecimento e destrinchar as possíveis hipóteses de atuação de como os aminoácidos estariam atuando na planta, o que se propõe que eles poderiam ser sinais para a expressão e repressão gênica que resultaria na síntese proteica. Agora, é preciso entender que nessa efetivação nós temos em jogo a cultivar o ambiente e o manejo, e temos uma resposta genética dependente muito forte. Uma vez que ocorre a síntese proteica, ocorreria alteração nos níveis hormonais, a ação hormonal desencadeando novas proteínas, atividade enzimática, transporte iônico, determinando alterações bioquímicas, funcionais, estruturais, que podem determinar maior tolerância ou susceptibilidade e, com isso, óbvio, canalizar ou não mais energia para a produtividade. Um aminoácido de destaque aqui é o glutamato, não apenas por ser receptor primário da amônia que permite diretamente a síntese proteica, mas sim pela sua versatilidade.
ele poderá, através desse catabolismo via ciclo de Krebs, representar mais energia para a planta, né? A alanina participar da gluconeogênese, representando uma rota importante para a formação de estruturas celulares. E o glutamato, vamos mais longe ainda, aminoácido importante na formação de 3 metabólitos de grande importância contra a ação contra estresse: o ácido amino-gama-butírico, a arginina e a prolina. A arginina, por sua vez, desencadeando para a síntese de poliaminas e óxido nítrico, importantíssimos contra o estresse, e a prolina aí estimulando a atividade de enzimas antioxidativas, funcionando como osmoproteção. E, óbvio, o papel de outros aminoácidos, como a fenilalanina, né, como sinalizadora para a síntese de hormônios envolvidos com mecanismos de defesa, com produção de glicina, betaína, com glutationa, que é um excelente antioxidante. Então, está claro, né, que hoje em dia conseguimos conhecimento que nos permite dizer: não, os aminoácidos fazem parte da bioestimulação e representam uma excelente ferramenta para obtermos plantas com maior habilidade para permanecer fisiologicamente ativas por mais tempo, porque permitiriam acelerar a formação do sistema radicular e a formação de maior biomassa de pelos radiculares, que é a alma da raiz. A partir do momento que formamos maior biomassa de pelos radiculares por bioestimulação, onde os aminoácidos têm papel importantíssimo, caminhamos rumo ao velho provérbio chinês que diz que a verdadeira agricultura reside na verdadeira arte de se saber colher a luz solar. E o que é a verdadeira arte de colher luz solar? É praticar a agricultura que nos permita estômatos abertos por mais tempo. Os estômatos são válvulas multissensíveis turbo-operadas, por onde se perde água na forma de vapor, mas por onde entra CO2. Mas como ao longo do dia a velocidade de perda de água é maior que a velocidade de absorção, o estômago se fecha para prevenir a morte por desidratação. Se a gente conseguir fazer com que a planta, ao longo do dia, possa permanecer de estômagos abertos por mais tempo, estamos no caminho da agricultura moderna. E o outro pilar para saber colher a luz solar reside na qualidade da semeadura, né? Não apenas com velocidade, mas com implementos que nos permitam uniformidade de distribuição de plantas, no sentido de nos ter plantas melhor espaçadas entre si, competindo menos entre elas, e assim com maior habilidade para capturar luz solar. Não tenha dúvida alguma que a bioestimulação representa uma importante ferramenta na germinação e na formação da plântula, porque o catabolismo dos aminoácidos, né, representa uma excelente rota importante para a formação de estruturas, reparo, crescimento. E, portanto, os bioestimulantes devem ser considerados como fator preponderante a serem considerados quando se consideram sistemas de produção pensando em alta produtividade. Pessoal, a minha contribuição fica por aqui e estamos abertos para o debate. Muito obrigado. Ok, estamos de volta. Você viu aí o professor Gustavo Pazzetti aí trazendo as suas informações. Queria aí deixar mais um recado para vocês, lembrar que aí para seguir as redes sociais da Casa Burger Agrivale, o Renan vai colocar aí no ar para vocês o GC aí dos endereços aí para vocês, e para mandar suas perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 19 984 1363. Bom, ao vivo aqui comigo, professor Gustavo Pazzetti. Professor Gustavo, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua palestra aí. Então vamos começar aí, conversar aí, de responder as perguntas dos internautas, mas a primeira dúvida que eu tenho aí para o senhor, que eu gostaria de tirar com o senhor, então, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses, os pontos importantes aí na formação de uma boa raiz.
Olha, sem dúvida alguma, a raiz é o alicerce produtivo. Eu chamo assim de alicerce produtivo. Mas é importante nós estarmos atentos a uns princípios básicos, né? Qualquer que seja o sistema de produção, não importa qual seja o cultivo, ele é formado por um tripé básico, ok? Em um extremo eu tenho a minha planta com seu potencial genético, em outro extremo eu tenho ambiente e em outro extremo a manejo, né? A preocupação que existe é de nós selecionarmos uma variedade que realmente entregue, né? Que seja rentável para o produtor. Ok, isso é potencial genético produtivo. Agora, de nada adianta eu ter uma baita de uma variedade com um baita potencial genético produtivo se nós coloco ela num ambiente favorável para que ela manifeste isso, ou poderá estar um ambiente favorável, mas recebendo um manejo inadequado, correto? A formação de um sistema radicular primariamente depende de germinação, ou de, mais especificamente, do poder de vigor dessa semente. A proposta da bioestimulação é a gente permitir que esse vigor se manifeste com todo o potencial. Excelente, só que isso aí não deve tomar a prioridade básica, que é a obrigação como agrônomo de formar um perfil físico e químico que venha a possibilitar o crescimento radicular não apenas profundo, mas também que dê subsídio para a maior formação de biomassa de pelos radiculares. A bioestimulação vai me permitir, né, essa formação maior de pelos radiculares, mas de que vai adiantar isso se eu estou num solo, por exemplo, com problema de acidez, que carece de uma operação fundamental chamada calcário, que é elementar? Nada feito. Por sua vez, também não adianta eu ter um solo muito bem corrigido se existe impedimento físico. E de nada adianta eu resolver isso tudo também se eu não tenho equilíbrio biológico no solo. Sim. A nossa concepção tem que ser essa. Perfeito. Agora, que a bioestimulação se encaixa como um papel fundamental para antecipar a formação do sistema radicular e te permitir, de cara, obter uma planta que vai ter mais habilidade para aproveitar a água e o fertilizante que você colocou lá, isso não tenha dúvida, né? Mas é preciso recordar que há outras estratégias de manejo que também precisam acompanhar essa prática. Maravilha. Então tá, temos aqui mais uma pergunta aqui do Martim Lesta, de Jundiaí, São Paulo. Ele faz a seguinte questão: qual a sua opinião sobre o uso de hormônio sintético versus bioestimulantes orgânicos visando o estabelecimento da cultura, ou seja, o enraizamento e arranque? Olha, nós temos testado ambas essas linhas de produto, por assim dizer, né? Aqueles que podem ser produzidos quimicamente de forma sintética, ou porque são ácidos indoacético, indobutírico, benziladenina, enfim, os sintéticos contra os bioestimulantes. E desde que primeiro exista procedência de produto, né, e concentração adequada, porque é importante ressaltar que esses hormônios sintéticos, assim como também os bioestimulantes, são produtos que trabalham em baixas concentrações, é possível você obter benefícios dos dois lados, né? A diferença está, por exemplo, no bioestimulante. Quando eu comparo só contra o hormônio sintético, o bioestimulante, a própria definição, ela agrega mais de um hormônio, por exemplo, né? Ou um precursor de um hormônio, misturado, associado a um aminoácido ou a um complexo de macro ou de micro. Olhando por esse lado, onde existem componentes, além do que apenas hormônios sintéticos, isso representa uma maneira mais, digo eu, eficiente para você obter a proposta desejada. Mas o que eu tenho visto de que os hormônios sintéticos que estão no mercado, né, que são consagrados, assim como os bioestimulantes, que são de procedência, eles desempenham suas funções muito bem. Às vezes, os bioestimulantes, pelo papel com os aminoácidos e com algumas pitadas de micros,
poderão ser mais efetivos no que diz respeito à formação de compostos muito importantes quando se pensa na defesa contra estresse abiótico. Talvez dá diria assim, uma maior versatilidade nesse sentido, né? Porque nós temos precursores de substâncias antioxidantes importantíssimos, né? E também aminoácidos precursores de substâncias que funcionam como poderosos antiestressantes ou mesmo considerados desintoxicantes na planta, evitando peroxidação lipídica, por exemplo, né? Que é um grande problema de um estresse abiótico, principalmente quando a gente pensa no manejo de herbicidas, ou até mesmo por estresse térmico ou estresse hídrico. Legal. Legal. Temos aqui mais uma pergunta do Marcos, lá do Paraguai. Ele quer saber quais são as formas e os melhores momentos das aplicações de aminoácidos na cultura da soja. Olha, uma coisa que não pude detalhar mais, porque acredito que isso deva ter sido objeto e não quero bater a carteira aqui do Gabriel Scheik, né, que me sucedeu depois, porque me parece que ele toca muito no assunto. Nós temos hoje muita perda de energia no cultivo pelo famoso estresse químico. O Gabriel Scheik vai tocar muito bem nesse assunto, né? Bom, então o que eu vejo assim? Por onde começa uma boa lavoura? Primeiro pelo dever de casa, que é o alicerce, a parte de perfil físico, químico e biológico do solo e a formação de um bom sistema radicular. Então, oportunamente, o tratamento de sementes com bioestimulantes representa uma estratégia preponderante, fundamental para eu ter uma planta com mais alicerce de estabilidade e, consequentemente, alicerce produtivo. No segundo evento, essa planta, regularmente, hoje nós vivemos numa agricultura dependente do glifosato. E nos ensinaram uma lição errada, dizendo que a soja é resistente ao glifosato, que o milho, não sei o quê, que o cultivo tal é resistente ao glifosato. Isso é uma grande mentira. São culturas tolerantes ao glifosato. E o glifosato representa um estresse químico bastante considerável na planta. Até pouco tempo atrás, quem afirmava isso era demonizado, era execrado. E teve muita gente que foi execrada no mercado. Hoje nós vemos que eles estavam com razão. E aí você amenizar esse impacto desse estresse, não tenha dúvida que representa uma baita oportunidade para essa modulação hormonal, seja por hormônios ou com bioestimulantes principalmente. Mais à frente, eu comparo a planta de soja em pleno florescimento, né, em pleno reprodutivo, principalmente essa parte de florescimento e canivete, a fase fenológica com maior sensibilidade. Comparo isso como uma mulher grávida, né, muito propensa ao estresse, muito delicada. Em situação normal, uma planta de soja, mesmo com bom ambiente, bom manejo, poderá abortar 28% das estruturas reprodutivas. Em situação de estresse, isso pode chegar a 78%, 80%. Então, se nós, nesse momento do reprodutivo, conseguirmos operar a bioestimulação numa situação favorável, e isso é muito importante que se diga, por favor, se o cultivo estiver em pleno estresse, não faça nada com ele. Não faça nada com ele, não atrapalhe. Beleza? Espere condições favoráveis para você fazer a intervenção desejada. Agora, essa fase de pleno florescimento e a fase de enchimento de grãos, em um processo de formação de sementes, olha, ou de aumento de produtividade, tem sido fases fabulosas, com grandes respostas, mais uma vez importante, matéria-prima que a gente aplica, né? Qualidade do produto que a gente aplica, são fases importantíssimas. O Gabriel Scheik vai tocar com muito melhor propriedade nisso aí, assim como também depois o Dr. Evandro Binotto Fagan. Maravilha, então, muito obrigado, professor Pazzetti.